Na África, pelo que me contaram, eles diziam os macuas e os malês. Então eles diziam, vamos esperar os macuas a lelê, que lá lelê é um pedaço de pau, um pedaço de cacete, um roliço, entendeu? Então eles esperavam os outros com paus, esperavam os macuas a lelê para lutar. Daí então foi Macuas a Lelê, quando veio para o Brasil, já veio com o nome Macu Lelê. Em 1844, Tiaju, que era um negro escravo, e já começava a bater o maculelê no engenho partido. Esse engenho não existe mais. Esse maculelê já era feito por Tiaju e uma porção de outros negros escravos, amigos, parentes, que daí então foi trazendo essa história e a prática desse, vamos dizer assim, dessa cultura que é o maculelê para Santo Amaro. Quem preservou o maculelê foi o Paulino de Almeida Andrade, que viu seus ancestrais fazendo, refez, tomou assim e fez do jeito dele, quer dizer, ele já recriou. Ao recriar, ele tinha liberdade de fazer o que quiser, porque a dinâmica feita pelas próprias pessoas da comunidade é aceita. Conheci Popó muito, porque ele, além de ser o líder do maculelê, que a gente via sempre nas festas de fevereiro e nas ruas em Santo Amaro, ele era o condutor do bonde, puxado a burro da Trilhos Urbanos. Então, é uma figura conhecidíssima. Minha infância toda e até a adolescência, eu acompanhei Popó nessas duas atividades. É uma das figuras mais importantes da minha formação e da história da minha cidade. Eu fiz Trilhos Urbanos por causa dele, por causa disso. Popó no trole, não é o bonde, é o trole, porque o bonde era esse aqui. E aqui vinha atrás do bonde carregado de bagagens. Entendeu? Para entregando às famílias, às casas comerciais. E o maculelê se tornou, com esse homem aí, uma figura, esse homem era uma figura histórica de Santo Amaro. E claro que ele botou músicas do que ele ouvia, que era a música de candomblé. Em especial, o que predominava na época, aqui não era o candomblé de Queto, nem o candomblé de Jeje, era o candomblé Congo-Angola. Então ele buscou elementos musicais desse candomblé e colocou dentro da música do maculelê, além do que ele ouviu do tradicional, que seria biaiá, bioiô, sarabundum, sarami, sorodô, sarabundum, sarami, sorodô, sarabundum, sarami, sorodô. A dança que ele fez era uma dança que foi classificada como dança dramática, não por mim, pelos pesquisadores como Renata Almeida e Delgarde Viana, certo? E o Edson Carneiro, que era um baiano e sabia. Então foi classificado. Por que uma dança dramática? Porque contava uma história. Tinha um cara que era laçado, que morria e depois era ressuscitado. E ele disse que o maculelê, quando ele era menino, que aprendeu com o pai dele, que era africano. Se eu conheci Popó, muito, que criava o trole, e tudo, ele tomava parte em toda a festa. Agora, coitado, trabalhava muito, não tinha tempo. Ele é quem dirigia os ônibus de burro e os trolles para carregar os carregos. Pouca gente assistia, porque ele disse que era negócio de negro. Mas eles formavam a roda e o povo ia ficando um atrás do outro, espichando o pescoço para ver dançar o maculelê. E depois Popó saía fazendo visita nas casas. Ele chegava
como o povo estava sentado na rua, na porta de casa, ele fazia a roda, dançava maculelê e a gente assistia. Ele vinha, ele trazia o trole do Conde para cá, e ele, como era capoeirista, quando o trole estava vazio, ele batia nos animais, assobiava, saltava fora para a rua, dava outro salto para o trole, e aí ele vinha, não é? Por exemplo, São Pedro, São Manuel, São José, cada uma pessoa que tinha aquela quantidade de mercadoria, ele saía entregando. É porque não tem mais jeito. E eu tive um grupo folclórico só com mulheres, que dançavam maculelê, capoeira e samba de roda e tocava todo o instrumental. Foi um grupo único na época, década de 60. Na época que eu assisti, eles vestiam roupas comuns. Eles saíam do trabalho e com a roupa que estava, a maioria de pé no chão, com a roupa do corpo, roupa de trabalho, eles iam dançar. Maculelê não tem como ser classificado como jogo, é uma dança. Agora a capoeira sim, que é um jogo, é uma luta. Vocês não podem imaginar a maravilha do bailado. Todo mundo pensa que é muito fácil dançar maculelê. É porque não bate igual o movimento dos pés. Você, para bater em cruzeta, preste atenção o bailado dos pés. O tradicional sempre dançou no chão, em roda no chão, ou semicírculo. Hoje você já vê grupo de capoeira e grupo de maculelê dançando de tênis e de relógio no braço, a corrente de ouro. Hoje em dia, até isso, para nós, aqui de Santa Amaro, ainda é um choque, porque deveriam saber respeitar a cultura deles, a cultura que foi o negro quem trouxe, e que maior repercussão desse país é a cultura negra. Em 1964, eu passei a pesquisar e a saber tudo sobre o maculelê. Formei com Popó um grupo das pessoas que ele dirigia, daí foi que veio se divulgar mais o maculelê. Viajei pelo Ministério da Educação, fui a Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, levando o maculelê de uma maneira tradicional, sempre respeitando o material rústico. Os atabaques são feitos a facão, são de pau d'arco, não são industrializados. O cachexê, o chaqueré também é de Flandre, o agogô é de ferro. Então, todo o meu material é trabalho manual. Os paus eram tirados na época própria, eram preparados de maneira tradicional. Deixei de apresentar maculelê no ano de 72 para 70. Até hoje eu tenho a madeira e não quebra, não bicha, não faz nada, porque ela foi preparada da maneira sigilosa. O cemitério é um campo de caridade, é considerado o segundo cemitério mais velho da Bahia. Antigamente, quando as pessoas não tinham dinheiro, a família não tinha dinheiro para comprar um jazigo perpétuo, a família dava autorização e o pessoal do cemitério jogava os ossos, colocava num saco depois de lavar, jogava num saco e jogava aquilo no sumidouro, que era um fosso gigantesco. Quando chegava no 13 de maio, Bembé do Mercado, Popó se apresentava na Praça do Mercado, em um quadradozinho separado. Ali eu, meninote de 12, 13 anos, por aí, vendo Popó, batendo maculelê ou jogando capoeira com seus filhos Vivi e Vavá. Mas não era uma festa popular, era uma demonstração de agradecimento ou de gratidão aos santos hoje chamados orixás. Ela se inicia um ano depois da abolição da escravatura. Então ela está fazendo este ano 120 anos de existência.
E ela, na verdade, é uma celebração dos ex-escravos diante da abolição da escravatura. Porque houve aqui em Santo Amaro uma resistência muito grande dos senhores de engenho, principalmente, é evidente, com relação à abolição. Muitos, inclusive, não acreditavam que a abolição tivesse ocorrido. Outros buscaram na representação política a suspensão da abolição da escravatura. E outros, junto com a polícia, proibiram que fosse feita qualquer celebração no 13 de maio de 88. E aí, no ano seguinte, os escravizados, né, resolvem celebrar essa abolição. E resolvem celebrar no mercado, né, com essa corruptela que chama-se Bembé do Mercado. O que nós precisamos, o que isto nos diz, é que nós precisamos fazer a segunda abolição. Mas uma segunda abolição é um trabalho imenso. Tem que ter pelo menos essa virada na questão da distribuição de renda no Brasil, para ver o que é que o jeito brasileiro dirá a respeito dessa questão intratável, que é a questão das raças nas Américas por causa da escravização dos negros. Para que se faça algo que mereça o nome de segunda abolição, não se pode tentar diminuir em nada a grandeza do que foi a abolição da escravatura no Brasil. E dar um viva à princesa Isabel! Hoje, todos os prefeitos que entrou aí, toda a comissão que tem hoje da prefeitura, ninguém nunca quis criar uma estátua de Popó. É um dos símbolos cultural, né, do folclórico de Santo Amaro. Se não fosse Popó, não tinha Maculelê de Santo Amaro. Nem no Brasil, nem na Europa, nem no lugar nenhum tinha Maculelê. Porque o criador de Maculelê de Santo Amaro foi Popó. O Maculelê original é com uns pedaços de pau que chamava cacete, ou grima, e batendo um com o outro, e o chefe do grupo era que usava somente um bastão e saía cantando e batendo. Na hora que ele quisesse tirar um outro, ele via para aquele, batia, vinha para dentro da roda. Eu digo sempre que o maculelê foi uma maneira que os negros tinham de extravasar as suas raivas. Popó era um nobre no sentar, no conversar, no se referir à dança. Eu pergunto a ele, está aqui no livro. Mas, Popó, e essa história de maculelê de facão, Popó? Foi o filho de Popó, Zezinho, quando estava treinando o Viva Bahia. Popó chorava quando se falava que no maculelê tinha facão. Nunca teve facão. O ritmo era dado com paus e atabaques. Oh, minha filha, se tivesse facão naquela época, ia existir escravidão. Você acha que a gente não ia cortar o pescoço do feitor?